Não consigo. Ela não consegue, ela tem que conversar com ele. Não, mas tudo bem. Ele que extrovertido. Não é o nosso canal, mas é o canal do Leonardo Braga, médico, do nosso médico cirurgião maravilhoso. plástico. Já estamos aqui como? Marcando todas as cirurgias. Todas. Antes, tá aqui, Sejam ó. bem-vindas, sejam bem-vindas. Agora, ele é o nosso host hoje, a gente vai entrevistar, mas ele que é o dono do canal, tá? Então a gente vai ter muito conteúdo maravilhoso. E é um prazer enorme entrevistar pessoal. Uma pessoa tão maravilhosa que a gente sabe que já realmente marcamos tudo. Por quê? Porque já passou confiança, assim, só numa conversa. Né? Não, já passa eu acho que cirurgia plástica é isso, né? É isso, confiança total. que você sente na pessoa. A gente tava falando, eu falei assim, cara, se ele tá falando que eu posso fazer, já me convenceu. E eu sou cagona, né? Tu me conhece, sabe que Nunca eu sou fez cagona. nada, gente. Eu já fiz tudo. Enfim, hoje estamos com o Dr. Leonardo Braga aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Obrigado aí pelo convite. Vamos começar aí no canal. Vamos, isso aí. Léo, a gente vai tirar todas as dúvidas com você. Fica à vontade, pode perguntar tudo. Mas para começar, a gente quer entender. Você sempre pensou em ser cirurgião plástico? Então, na minha infância eu queria medicina. Sempre que soube que seria médico. E estudei muito para isso. Até me afastava um pouco dos amigos para estudar muito. E aí a gente passou num concurso super concorrido, fiz medicina na FRJ, e daí a vida foi deslanchando, porque eu acho que é isso, quando a gente busca o melhor, vai vindo o melhor, o melhor, o melhor. Então eu comecei a fazer medicina na FRJ e lá na cadeira de cirurgia a gente tem que rodar nas especialidades. E aí eu rodei na cirurgia plástica, e eu falei, é isso que eu quero. Então foi dentro da faculdade de medicina que eu me identifiquei com a cirurgia plástica. E aí a gente seguiu por esse lado. Aí já sabia já desde a faculdade, então? Desde a faculdade. Aí eu terminando a medicina, a gente tem que fazer um concurso para cirurgia geral, eu fiz cirurgia geral e depois a gente faz um outro concurso para fazer cirurgia plástica. E aí era a dúvida, onde eu vou fazer cirurgia plástica? E graças a Deus eu fui guiado por um caminho muito bom, acabei fazendo cirurgia plástica numa das melhores escolas do mundo de cirurgia plástica e estética, que é o serviço do professor Ronaldo Pontes. E a partir dali a vida andou. Eu fui 10 anos auxiliar de uma médica que eu acho a melhor cirurgiã plástica do Rio de Janeiro e do Brasil, que é a doutora Gisela Pontes. E ano passado eu resolvi seguir carreira solo e a vida tá ótima, tá seguindo perfeito. E você atende aonde? Então, eu tenho 2 consultórios. Minha formação, a escola do professor Ronaldo Pontes é em Niterói. Então, minha formação foi toda lá. Então, eu conheci muita gente em Niterói. Então, eu comecei atendendo em Niterói. Meu consultório lá é super cheio porque a minha formação foi lá, então eu conheci muita gente. E a partir de uns 2, 3 anos atrás, a gente começou a atender aqui na Barra da Tijuca. E aí veio crescendo, então são meus 2 consultórios, Niterói e Barra da Tijuca. Tá. Perfeito. E Léo, assim, dentre várias cirurgias que você faz, né, e a gente realmente quer saber de tudo aqui, uma me chamou muita atenção, que você fala sobre o Mommy Makeover, né? O que é esse método, de onde surgiu? Fala dele pra gente. Então, na verdade, isso é uma nomenclatura, os americanos criam um nome para tudo, e nada mais é do que associar várias cirurgias corporais na mulher pós-gestação. É como se você fosse recompor o corpo da mulher. E aí você pode fazer cirurgia parcial, tipo, vou fazer agora só o abdômen. Ok. Não, vou fazer completo. Vou fazer o abdômen, a mama, vou fazer uma lipo. Então é recomposição do corpo da mulher. É uma cirurgia que me traz muita felicidade. Acho que é o meu carro-chefe. Eu opero praticamente 70% das minhas cirurgias são de contorno corporal. Então tem gente que brinca até comigo, você virou especialista em mama makeover, porque realmente as pessoas me procuram e acabam fazendo tudo, mama, lipo, abdômen. Essa semana mesmo, a semana inteira vai ser de mama makeover e os resultados ficam bem legais. Legal. E assim, a pessoa já pode fazer depois do parto? Tem algum tempo que precisa esperar? Então, já operei pacientes logo após, na sala de cirurgia. Teve o bebê, tirou o bebê e a gente fez uma parte abdominal. Não recomendo. Porque é muito importante para a mulher aquela fase de pós-parto, de cuidar do filho, pegar no colo, amamentar. Então, assim, ela fica dividida. Se ela cuida dela e do corpo dela para não estragar a cicatriz, ou se ela cuida do bebê. Então, assim, não achei muito legal. Foi uma situação meio, assim, difícil da paciente levar. Então, eu devo ter feito poucos casos e vi que não valeria a pena. Mas pode, do abdômen pode. Não é o ideal, porque o útero ainda está aumentado de tamanho, os hormônios estão elevados, então não é a hora legal de fazer, mas dá para fazer. Mama não.
porque a mulher produz leite. Então, se você opera ela logo no pós-nascimento, você tem risco de ter muito leite naquela mama e acabar abrindo ponto. Então, a mama não dá para ser operada. A indicação de qualquer cirurgia da mama é 6 meses após a mulher parar de amamentar. Aí sim. A gente fica querendo, né, logo botar o corpo todo Não, e todo mundo pensa, né? As artistas já saem lindas. E saem. Tem umas que fazem lipo, já puxa uma pelezinha, faz um mini abdômen. Isso dá pra fazer. Mas aí você tem que ter um mas não é o ideal. Também, né? Muito grande dentro de casa. E é diferente. Esse público, os artistas, eles estão voltados para aquilo. O público do corpo, vivem disso. Mas assim, a mulher do cotidiano, aquela que tá ali para criar o filho, é muito complicado. Não é um momento, né, da gente pensar em corpo. Assim, por mais que a mulher queira ter essa urgência, e é um momento realmente muito delicado. Cada um faz com a sua opinião. Também, né? É claro. Você só explica. E ele falou, vai ser mais difícil, mas não... Ô, Léo, falando desse culto ao corpo, você acredita que com o Instagram, com esse exibicionismo que está existindo na internet, a procura pela cirurgia plástica vem aumentando muito? Então, o que eu tenho visto? Tá mais popular, tá? A cirurgia estética ficou muito popular, só que vem os grandes problemas. Primeiro, a banalização. Então, as pessoas estão operando qualquer coisa, sem indicação, em qualquer lugar, com qualquer profissional. Outras áreas entrando na área da estética, super arriscado. Não quero nem levantar muito em pauta isso, porque isso é muito discutível. Então, são dentistas, são biomédicos, estão várias especialidades trabalhando na estética. Não estou dizendo que é certo ou errado, cada um tem a sua opinião, cada um procura o profissional que quiser. Mas a gente, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, reserva o direito dos procedimentos estéticos serem do cirurgião plástico ou do dermatologista. Essa é a opinião da minha sociedade. E com a mídia, as pessoas, com essa parte que teve aí do coronavírus, ficou muito trabalho em home office. Então, a pessoa se viu muito a sua autoimagem. Então, isso cresceu muito, muito. Então, muitos profissionais ficaram com medo. Meu Deus, depois que passar essa onda do Covid, o volume vai cair. Muito pelo contrário, só subiu, porque a pessoa se viu muito. Então, buscou muito defeito. Então, cresceu muito. E as pessoas também, acho que começaram a fazer muita coisa com vídeo. E aí, eu era assim, tá? Fazia reunião, eu ficava, não prestava atenção na reunião, que eu tava ajeitando o cabelo, eu tava gente mulher. Ai, não sei o quê. Então, assim, me vi muito mais em vídeo, né? Fora que o Instagram, fiquei muito mais pelo Instagram. A gente tava falando sobre isso, que hoje as pessoas estão muito acostumadas no selfie. E aí você vê todos os detalhes ali, né? Então, acho que isso realmente pode aumentou ter... muito, por causa disso. Você queria tirar mais uma dúvida em relação a isso? Tá. Agora vamos falar de silicone, né? Que acho que deve ser uma recorde. Sim. Qual é o método que você mais usa? Então, mais na indicado? verdade, não existe método mais indicado. Cada paciente tem a sua indicação cirúrgica. Então, não adianta, eu li no Instagram que o método tal é o melhor de todos. Não, o correto é você procurar um cirurgião plástico, de preferência que seja um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e ele fazer sua avaliação. Fez sua avaliação. Olha, seu caso é indicação de botar todo mundo fala hoje em dia dual plane, que nada mais é que duplo plano. Metade embaixo do músculo, metade embaixo da glândula. Não, sua indicação é subglandular. Então, a indicação é paciente dependente. Essa é a indicação. Quando você fala membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é todo cirurgião que é membro? Então, não. Na verdade, quando você termina a sua especialidade de cirurgia plástica, você presta uma prova para se tornar especialista da Sociedade de Cirurgia Plástica. E se você quiser avançar mais ainda dentro da sociedade, você faz outro concurso para se tornar titular da Sociedade de Cirurgia Plástica. Eu já fiz, já sou titular. Sou os dois. Estamos em boas mãos, hein, pode confiar. Eu falei meninas aqui, mas não é. Hoje em dia, muito homem hoje, tá. De uns tempos para cá, aumentou muito a procura por homem. As cirurgias que eu mais realizo em homem é lipoaspiração, principalmente agora com essa de contorno corporal, de marcação muscular. Os pacientes estão vindo procurando six-packs. Não é para todo mundo também. Tem paciente magro, tem paciente gordo, não pode. Na verdade, você tem que ver o perfil do paciente e o biotipo. Não adianta você fazer gominho num paciente gordo, porque fica uma coisa disforme. Então, é indicado para um certo biotipo, um tipo de paciente, e a partir daquele paciente a gente consegue fazer a definição corporal. Outra cirurgia que eles me procuram muito é pálpebra e ginecomastia. Então, ginecomastia também? Ginecomastia, porque por malharem muito, tem uma geração que veio muito da época dos anabolizantes, dos esteroides anabolizantes, e dava muita ginecomastia. Então hoje,
com a vida mais saudável, tudo, eles estão vindo para corrigir. Cirurgia íntima de mulher também você faz? A gente faz, é uma cirurgia assim, que não tem grande dificuldade. A maior queixa das mulheres são os pequenos lábios, muito protusos, muito grandes, que aí põe o biquíni e fica um pouco aparente aquela região e aquele aspecto escurecido. Então, o que elas querem? Reduzir os pequenos lábios. Essa é a maior procura. Mas a gente também faz enxerto de gordura para aumentar os grandes lábios. Tem mulher que gosta de ter os grandes lábios mais volumosos, lipo de pubis para poder diminuir aquele degrau que tem quando a mulher põe o biquíni. Então, é bem feita essa cirurgia também. E tá sendo muito procurada? Muito procurada. É engraçado. Gente, a cirurgia de Pois tudo, a gente é, tava não, falando Eu disso. falei. Oi, E assim, eu tenho várias amigas que fizeram, porque as porque pessoas não antes falam. Não, é porque antigamente não tinham vergonha até de mostrar pro médico. Hoje não, já chegam Hoje já mostrando. fala muito, né? Assim, É muito mais natural, leve. muito mais tranquilo. Não, e eu já vi de uma grande amiga que fez o antes e depois, fica realmente assim. Não, Eu muda falei muito. pra Natasha, Ela- se você ver, vai querer fazer. Eu falei, meu muda Deus, muito, tá muda difícil muito, eu colocar muda um botox, muito. ela já tá querendo que eu faça outra cirurgia. Eu falei, fica linda. Não, e a gente não fica pode falar. Se eu saudável. virar e falar, assim, tipo, fiz mama e abdômen da paciente. Se eu virar e falar assim, pô, você podia ter feito isso pequeno lá. Na semana seguinte quer fazer. Vai lá e faz, Faz, claro. faz. Mas é isso. Eu sou Faz. essa pessoa. É. Eu quero fazer tudo que fazer. Eu Tudo quero. que pode. E aí, Léo, a gente falou da lipo, né? E eu, por exemplo, não sei, e queria tirar essa dúvida com você, qual é a diferença da lipo tradicional e dessa lipo HD, né? Que hoje Então, tudo é lipo, né? Na verdade, a gente... Lipoaspiração nada mais é do que você usar um aparelho de sucção da gordura. Então, ao longo dos anos foram se desenvolvendo vários métodos. Antigamente se fazia lipo a seco. Você nem infiltrava a solução anestésica, nada, era a seco. Aí, com o passar do tempo, foi vindo a lipo tumescente, que você injeta anestésico e lipa a gordura que vem diluída naquele anestésico, na adrenalina, para sangrar menos. E com o passar do tempo, os pacientes foram querendo aperfeiçoar cada vez mais e buscando cada vez mais. Então veio essa lipo LAD, ou lipo HD, que é lipo de alta definição, e que também já foi evoluindo. Já surgiram hoje a lipo de média definição, de baixa definição. Você hoje em dia pode pegar a gordura e enxertar dentro do músculo abdominal guiado por ultrassom para fazer os gominhos de gordura. Então foi evoluindo muito. E Malhar pra quê, né? Malhar não precisa, eu vou ficar em Mas casa. não, é o contrário. Vamos de Faz, novo. deixa o corpo super bonito e depois vai malhar para aquilo ser um estímulo e ficar melhor ainda. Esse é o paciente ideal. Porque existem pessoas que querem que resolva a vida na cirurgia plástica, né? Tem. Infelizmente, a nossa profissão tem um lado ótimo, que é o lado que a gente presta o serviço médico e faz a parte da ciência. E tem o lado que a gente mexe muito com o emocional do paciente. Tem o lado subjetivo. Então, às vezes, o que é bonito para mim não é o bonito para outra pessoa. Então, a gente tem que saber lidar com a ansiedade do paciente. Tem muito lado psicológico do paciente que te procura. Então, você tem que saber lidar com isso, porque a gente precisa dar um grande conforto para o paciente no início, no pós-operatório imediato. Porque eles ficam bem inseguros, bem ansiosos. Faz parte da nossa carreira também. E às vezes, assim, a pessoa pode chegar com muita expectativa lá, tipo assim, quero fazer uma lipo. Eu sei porque eu já passei por isso, fui com você, né? E falei, Léo, quero fazer uma lipo. Certo? Eu falei, sou magrinha, né? Posso fazer só uma lipo. Você falou, cara, não indico, porque você vai ter flacidez. Ainda tem isso, né? Você tem que lidar. Quando você me procurou, você era mais Era nova. novinha, Então, assim, naquele momento... Eu não vi indicação nenhuma, super magrinha, muito nova, e com o passar do tempo isso ia te gerar flacidez. Hoje, a gente já vê que essa lipo de definição já pega bem para os pacientes magros, porque é uma lipo um pouquinho diferenciada, então ela não gera tanta flacidez. Hoje a gente tem muita tecnologia, a gente usa lipo laser, a gente usa Renuve, um body tight, então tem vários mecanismos que a gente pode usar para pele colar e que são indicados para pacientes magros. Só que assim, a gente tem a indicação. Se o paciente tem nada, a gente tem que operar o paciente só porque ele quer. Mas se tem um pouquinho, hoje em dia, eu te operaria. Já dá pra fazer. Já daria. Então vou fazer. Não sei, né? Agora tem que te examinar de novo. Aí eu já vou ficar frustrada de novo. Não, hoje tem. Hoje dá pra fazer. Porque antigamente descolava a pele toda. Né? E na verdade... tinha dificuldade de colar. Por exemplo, Sim. eu fiz lipo aqui no culote e aqui parece que nunca colou até hoje. Tipo, eu tive muita dificuldade. Pois é, aqui. então a gente é tem, na verdade, a gente sempre descola. A lipoaspiração você vai soltando, tirando a gordura, e a gordura é o conteúdo, é como se tivesse continente e conteúdo. Então você tem ao redor ali
uma pele que ela tá toda preenchida de gordura há 5 anos, 6 anos, 10 anos. Da noite pro dia se esvazia aquela gordura toda. Aquela pele tem que se acomodar. Só que às vezes aquela pele já se expandiu tanto que ela não se acomoda da forma correta. Então você tem que virar pro paciente e falar assim, olha, eu não vou lipar 100%, porque se eu lipar 100%, essa pele vai ficar frouxa. Então vamos lipar 70%, que já vai melhorar muito e vai ficar bonito, não vai ficar uma pele mole. Então é isso que tem que ser feito. Ou então, usar as tecnologias, que são ótimas, né? Passar o laser, a pele retrai super bem, fica super bonita. Região de braço, o resultado é fantástico. Eu muito acho bonito. que a gente já pode marcar É o muito Gente, bonito. eu só ia fazer aqui. Eu já quero fazer lipo, já quero O colocar braço é silicone. uma coisa que me Não, braço incomoda. tá de Não, boa. e a parte posterior, que é quando você põe a blusinha e fica aquele altinho assim Aham. de trás, essa que fica mais bonita. Então, porque essa a que pele mais daqui é me incomoda. dura, então quase não tem flacidez. Mas, gente, tava achando que eu não queria fazer nada, agora eu quero fazer Fica- tudo. Até o fica- braço. Não, eu, Não, eu já fica- sou a louca da cirurgia, né? Fica Eu muito amo. bom. Eu acho que tudo que é pra melhorar, eu acho válido, né? E você acredita que as pessoas, depois que fazem cirurgia plástica, elas têm resultados diferentes na vida delas, assim? A cirurgia plástica, assim, eu vejo muito pacientes sem estímulo nenhum para uma atividade física. Eu não malho, nunca fez nada. Aí a gente opera esse paciente, ele tá até um pouquinho de sobrepeso. Eu não me nego a operar o paciente, desde que ele tenha menos que 100 quilos, porque diminui o risco cirúrgico. Mas eu não me nego a operar o paciente que tem um sobrepeso, desde que ele esteja dentro das expectativas dele. Olha, você não vai ser uma paciente magra. Você vai ter a barriga reta, vai ter cinturinha. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então a gente opera esse paciente e fica muito em cima dele no pós-operatório, com alimentação, com peso. Esse paciente entra pra academia, perde 10, 12 quilos e é a maior felicidade do mundo. Então, assim, eu acho que melhora muito. Eu fui essa pessoa. Melhora muito. A minha vida com academia, vida saudável, veio depois da lipo e do silicone. Mas melhora Foi muito. o meu start. Então, assim, é alguém acreditar. Vamos lá. Às vezes, nunca ninguém acreditou. Foi aquele paciente sempre zombado, que era o paciente gordinho, paciente orelhudo, paciente... Então, assim, você vai lá, dá aquela força pro paciente, ele muda de vida. Às vezes Mas também isso é muita pessoa. Sim. Tem paciente que vive de cirurgia plástica todos os anos. Porque você faz lipo, ele engorda tudo de novo. Você orienta que não pode comer, que tem que fazer atividade física, ele não faz nada. Então, assim, eu acho que é muito da reação da pessoa. A gente, cabeça, né? a gente tenta dar ajuda, mas a pessoa tem que se ajudar. A gente fala muito isso aqui, né? Que às vezes a pessoa ela não percebe, assim, a autoimagem dela é que ela é gordinha e ela vai, não adianta, faz lipo, volta, porque a Vai pessoa ali não se naquela enxerga. autoimagem E a gente não que é ela tem. mágico, entendeu? A gente trabalha com a ciência. Olha, eu não posso te emagrecer numa lipoaspiração, senão você vai sair anêmica, você vai sair totalmente desidratado, você pode ir pro CTI. Não existe, eu tenho um limite. Eu posso lipar de 5 a 7% da gordura corporal. E isso é tranquilo, então é isso que a gente vai fazer. Vai ficar seca uma paciente gordinha com 7% corporal? Não vai. Ela vai ter contorno. É isso que ela quer? Ótimo, vamos fundo. Não, eu quero ficar magra. Não opera. Emagrece e vem operar. Então tem que ser falado isso, para depois o paciente não vir te perturbar. Não se porque frustrar. muita gente opera sem ter essa informação. Por isso que a consulta pré-operatória é muito importante. Sim, que é onde você esclarece, olha, Onde a não gente consigo tenta, chegar onde a você gente- quer. porque a pessoa acha que fazendo uma cirurgia vai melhorar a flacidez, a pele da paciente é ruim. Não melhora com cirurgia. Então, assim, a gente melhora o quê? Os contornos. A gente... minha cicatriz, eu vou ter cicatriz? Lógico. Como é que você vai ter um abdômen reto, tem um abdômen avental sem ter a cicatriz da abdominoplastia? Vai ter. Só que essa cicatriz nada mais é que ela vai ficar escondida. Então, na verdade, a gente não é mágico. A gente tira a pele, deixando uma cicatriz oculta. Mas tem a cicatriz. Fica ali no biquíni. Fica dentro do biquíni. É igual o da mama. Não tem como você botar uma prótese sem ter uma cicatriz. Ou ela vai ser axilar, ou ela vai ser no suco mamário, ou vai ser periareolar, ou vai ser no T, ou vai ser no L. Mas vai ter cicatriz. Mas você faz todos esses métodos. Todas as técnicas. A da axila, ela é mais dolorida? Então, na verdade, a da axila é a que eu mais contraindico. Por quê? A cicatriz fica escondida. Só que tem um grande problema. Para colocar o implante é fácil, porque segue um trajeto simples, você vai lá, descola e coloca o implante. Se tiver algum sangramento, hemorragia, é muito difícil pela axila você chegar no vaso. Aí você tem que abrir a cicatriz embaixo. Então a pessoa fica com duas cicatrizes. Então, assim, e é muito difícil pegar o vaso pela axila. E aí o paciente sangra, então não é minha via de eleição. Mas dá pra ser feito. Sim. Entendeu? Mas a cicatriz com o tempo, eu não tenho cicatriz nenhuma mais. Não, e a cicatriz da mama, a melhor via que eu acho é o suco mamário. É a dobrinha da mama embaixo. Porque a mama que é cede um onde eu pouquinho e fica bem na dobrinha, fica inaparente. Então, todas as assim, amigas minhas têm ninguém silicone, não queixa. dá pra ver. Na verdade, quer ter a Não dá mama pra ver nada. bonita. É. Até paciente que tem o T não queixa da cicatriz do T.
ela quer ter a forma bonita da mama. Sim, aquele colo É o bonito colo. aqui em cima. Colo. É outra pergunta. O colo fica para sempre? Não fica, não adianta. E tanto que na mídia hoje em dia estão falando muito sobre submuscular que mantém o colo marcado. Então, até mantém a prótese presa marcada, mas a pele cede. Não tem como. A subglandular cede também. A prótese e a pele. E a submuscular cede a pele. Eu vi uma foto, gente, e é realmente assim, fica o silicone aqui em cima e a areola lá embaixo. E a pele lá embaixo. Então, assim, a gravidade chega, né? A gravidade não chega. Tem, você não opera a gravidade. É igual cirurgia. Você não vai fazer uma cirurgia de face na vida inteira e achar que quando você tiver 80, seu rosto vai estar igual você operou há 20 anos atrás. O envelhecimento, o processo de envelhecimento continua. Vem pra todo Só que se mundo. você se comparar, você com 70 anos que fez a cirurgia, uma amiga com 70 anos que não fez, você está muito melhor que ela. Sim. Só que você voltou a envelhecer. Então, fazer de novo. Esse Nada processo eterno. você não faz, né? Nada eterno. Parar o envelhecimento Congelar da galera. a pessoa. Vamos desenvolver esse método aí, porque eu tô querendo. Olha, Tô Isso é bom. precisando, tô Imagina. precisando. Comprimidinho. Eu agora quero tirar dúvida da bolsa. E queria Tá. saber sobre cicatriz, como é que fica, porque é que eu Então, quero fazer. essa é uma cirurgia muito comum em pacientes magros, porque essa gordura, ela fica dentro dos ossos faciais. Ela é como se fosse no assoalho da órbita. Então, ela é como se fosse uma gordura de sustentação. Então, fica bem dentro dos ossos da órbita. Com o passar do tempo e com o envelhecimento, ou paciente muito magro, por isso que a pessoa velha tem mais essa bolsa que nova. Por quê? Porque tem a reabsorção óssea. Então, o osso diminui, retrai e a bolsa expõe mais. E pacientes muito magros, que é o seu caso. Então, Meu assim, rosto é muito fino. o rosto sempre muito foi. fino. Então, a bolsa fica mais aparente. Então, como é que é o tratamento dessa bolsa? Você faz transconjuntival, tá? Quando não tem pele. Então, paciente jovem, não tem pele, para tirar, você por dentro do olho, você faz uma incisão, microincisão, vai lá e tira essa bolsa de gordura. É um processo que você não vê nada, pouquíssimo doloroso no pós-operatório. A única coisa ruim é edema roxo e equimose. É isso. Beleza. E aí, por exemplo, fiz agora, sou nova, tá tudo bem. Aí eu fico mais velha. Isso pode voltar? É porque é uma gordura, né? Volta. Então, na verdade, a gente nunca tira total. Tá. Ela pode voltar de novo. Volta. E eu posso fazer outra. Assim, você tem que. Da mesma coisa que a gente falou antes. Você tem que pensar. Se você nunca tivesse tirado, quando você tiver velha, vai estar 3 vezes maior. Como você tirou, pode estar um pouco maior. Tá, Então, e eu posso fazer mesmo outra assim, se eu vale a quiser? pena. Faz de Posso? novo. Tá. Faz de novo. Que aí sem já vai, de problema repente, nenhum. tá com É igual ruga, pele né, da, com pele. É igual pele da pálpebra superior. Então você tira a pele, com o passar do tempo você continua tendo envelhecimento. Então o supercílio continua descendo. Volta a ter pele novamente. E isso que a gente estava falando, o negócio da pele aqui, é muito importante, assim, as pessoas não irem, de repente, nem com tanta expectativa. Porque as pessoas vão assim, não, eu tenho aqui e tal. A gente estava falando isso aqui agora, né, no caso. Nosso diretor aqui falou que seria o caso dele. E você Então, falou que nem é, né? Na mais verdade, assim, puxando. isso chega a ser até engraçado. Antes, há muitos anos atrás, as pessoas aceitavam uma estética mais estética do que função. O que eu quero dizer? Hoje, os profissionais sérios e honestos, eles preferem que o paciente tenha uma boa função. Ou seja, o olho é para enxergar. Então, a gente quer que o olho tenha um bom lacrimejamento, o olho não fique ressecado, não tem riscos do paciente ter úlcera de córnea. Então, a gente tira a pele, mas a gente tem um limite. Olha, eu vou tirar isso para você à noite conseguir fechar o olho. Antigamente não era assim. Então, hoje em dia, a gente tem pegado muito paciente que dorme de olho aberto. Porque foi tirado tanta pele a ponto do paciente não ter nada. Então, o paciente olha contigo e fala, meu Deus, olha essa senhora, 70 não tem uma pele. Vai ver ela dormindo, não fecha. Então ela está sempre de olho aberto. Então é uma paciente que tem olho vermelho e é isso. Então hoje a gente preserva mais. Então o paciente hoje em dia queixa. Ai, doutor, não sobrou uma pelezinha, tem que ter. Pra gente, é igual uma dobradiça. Para a porta abrir, tem que ter a dobradiça. Para o olho fechar, tem que ter um pouco de pele. Então sempre vai ter um pouquinho. Tem que ter. Então a função vem na frente da estética. Ô, Léo, e como é que funciona as recuperações? Assim, eu quero fazer uma... Então, depende da cirurgia. Eu quero fazer uma mummy Makeover. makeover. Então, é o que eu te falei. Existe a parcial e existe a completa. Vamos supor que o paciente queira fazer abdominoplastia. Abdominoplastia é aquela cirurgia que a gente costura o músculo, traciona a pele, e o paciente fica com o abdômen esticado.
Então, na primeira semana, a gente pede que o paciente não erga totalmente o tronco, senão aquela cicatriz alarga, fica uma cicatriz feia. Então, ele tem que ficar pelo menos 7 a 10 dias andando abaixado. Então, isso já limita o pós-operatório, de voltar a trabalhar, tudo isso. A gente costura o músculo. Então, se o paciente faz um esforço maior num curto prazo de tempo de pós-operatório, ele sente muita dor na musculatura, como se tivesse feito muita atividade. Então, por isso que a gente recomenda, antes de 30 dias, não pode fazer atividade física. E a cicatriz em si. Então, pegar sol não pode, fazer muito esforço na cicatriz alarga. Então, assim, o tempo de recuperação, olha, eu quero voltar à minha vida normal a trabalhar. 30 dias consegue voltar a trabalhar, mas não consegue ir à praia. Então, tudo assim, é consultar no pós-operatório seu médico e tirar suas dúvidas. Cada cirurgia é uma, cada recuperação é uma. E um silicone, só o silicone? Então, o silicone tem até agora uma técnica que o pessoal tem divulgado muito, que é a técnica de recuperação rápida, em 24 horas. Ah, eu vi. Então, isso, eu estava conversando até ainda há pouco sobre isso, que vem um perito na mídia falar sobre isso. Que isso é uma técnica, que a cirurgia plástica tem o lado da lei do consumidor. Então, quando você promete uma coisa, você tem que cumprir, porque você entra na lei do consumidor. Então, quando você promete ao paciente que ele vai recuperar em 24 horas, se ele não recupera em 24, recupera em 48, ele vai dizer que você não cumpriu. E ele pegou um caso, numa perícia, de uma paciente com 30 dias que fez seroma. Então, ela foi lá e processou o médico. Olha, eu tô com 30 dias, tô com seroma até hoje, ele me prometeu que 24 horas eu ia estar recuperada, não tô. Então, assim, são coisas que a mídia vem para ajudar, mas vem também para atrapalhar. Não existe. O processo de cicatrização não é em 24 horas. A dor que você sente não é igual à dor da sua amiga. Sim, então, não tem como você prometer que é 24 horas. Então, tem gente que sente dor uma semana. Tem gente que tem anos de implante mamário e sente dor na mão ainda. Eu sinto uma fisgada de vez em quando, desse lado, desse lado. Então, não tem como você prometer isso. Então, assim, o normal é você botar um implante, o paciente fica mais ou menos 10 dias sem levantar braço, sem lavar o cabelo, vai no salão ou alguém lava para aquele paciente, máximo abaixar um pouquinho a cabeça para pentear o cabelo, mas sem levantar muito o braço. Primeiro, porque aquela prótese pode se locomover da posição, pode pegar algum vaso, pode gerar sangramento e atrapalhar a cicatrização em si. Então não pode. Atividade física. Se for para fazer atividade com os membros inferiores, um mês pode voltar normal a fazer. Agora, quero malhar braço, quero malhar peitoral, quero malhar costa, a gente pede 2 meses. Nossa, então na verdade, dá para fazer antes? Dá, mas você vai pagar para ver? Não. Entendeu? Então é isso. Por quê, né? Eu acho que você tem que Não dar vale a orientação que a literatura manda. manda. Ó, a literatura manda esse período. Se você quiser fazer antes, conta e risco seu. Eu não vou botar o meu na reta dizendo que em 24 horas você vai estar ótimo para ir malhar. Porque não vai. Não tem como. Até pode. De uma forma. Até pode não dar nada, mas e se der? O meu médico falou que eu podia. Entendeu? Com certeza. Ninguém olha e fala assim, eu que fiz essa besteira. Não, o médico não me avisou. É sempre assim. A gente não tem como saber, né? Cada organismo reage de uma forma, assim. Igual cicatrização. Às vezes, tem a minha mãe, tem gente por que exemplo... faz queloide, tem gente que nem aparece a cicatriz. É verdade. Eu furei junto com uma amiga minha a orelha aqui, tipo, o 3º furo, juntos, assim, no mesmo dia. O meu, sei lá, 5 dias depois estava ótimo. Dela começou a dar queloide, inflamou. É isso aí. Tipo, uma menina que morreu porque botou um piercing aqui. Então, tipo assim, ela foi botar um piercing, morreu, Por quê? sabe? Porque pegou o sistema nervoso central, entendeu? Tudo bem, a bactéria se locomoveu. Não tem jeito, é o organismo de cada um. de Não cada dá. um. Então, por isso que tem... Muita gente pergunta, tem risco de morrer? Qualquer cirurgia tem. Só que a gente minimiza isso, fazendo as consultas pré-operatórias bem feitas, pedindo exame pré-operatório, vendo o risco cirúrgico desse paciente. E na cirurgia em si, a gente capricha com algumas condutas. Bota pneumática, o uso do anticoagulante, tempo cirúrgico curto. Então, isso tudo minimiza muito. Em questão do tamanho do silicone, você vai pelo que a pessoa pede ou pelo que você acha certo? Olha, eu acho que a gente tem que ouvir o que o paciente quer, tá? Não que você vá fazer o que ele quer, mas tem que ouvir. Não adianta você botar um silicone pequeno num paciente que quer grande. Também não adianta botar grande num que quer pequeno. Ele não vai ficar satisfeito, ele não vai ser feliz e não vai te deixar feliz. Então, você tem que tentar ouvir o que o paciente quer. Só que você não pode sobrepor o que dá. Sim. Então, se o paciente tem um tórax muito estreito, não adianta prometer para ele que você vai botar 900, 700, que seja 400, que fica difícil. Agora, se o paciente tem um tórax mais largo, é uma mama que já tem um pouco de flacidez, cabe um tamanho maior. Então, acho que é a conversa. É a consulta pré-operatória, você chegar, falar para o paciente, olha, se você botar esse, é muito grande, vai te encher de estria na mama. Você quer ter o risco de ter estria? Doutora, eu não me importo.
Tá, mas eu só vou até esse tamanho. Vamos. Não, não vou. Então procura outro. Vai para outro profissional que vai achar quem faça. Mas acho que tem que ser tudo dentro da ciência. E essa questão de super alto? Então, essas são as formas do implante. O implante tem várias formas e texturas. Então, existe prótese lisa, prótese texturizada e de poliuretano. Então, a minha preferência é poliuretano. Gosto muito do poliuretano porque é uma prótese que adere. O pessoal fala de prótese, na verdade, o nome correto é implante. Mas todo mundo popularmente ficou como prótese, então a gente fala prótese. O poliuretano, ele é uma textura que ela adere onde você coloca. Então ela evita o quê? A rotação. E só pode ser botado subglandular. Então se for submuscular, essa prótese não serve. Tem que ser texturizada ou a lisa. Então isso são as texturas. E existem as formas. Aí criaram várias formas. Antigamente só existia cônico e redondo. E depois eles foram criando as projeções. Alto, extra alto, moderado e baixa projeção. E ainda tem as formas. Tem gente que prefere gota. Tem gente que prefere redonda. Então tem gente que prefere anatômica. Então são várias formas diferentes. Vai de acordo com o que o paciente quer. Mas a gente explica. A mais bonita é a redonda, porque a gota fica sem colo nenhum. Hoje em dia a mulher não quer mama sem colo. Fala, para ficar natural eu prefiro nem colocar, eu já tenho assim. Sim. Então não vale a pena. Então você tem que orientar esse paciente, porque ele acha que é o mais bonito é aquilo, mas ele não sabe que aquilo não dá colo. Então, ele pode ser a redonda super alta. Pode ser a redonda super alta. Eu prefiro a alta. A super alta, ela tem muita projeção. Então, tem gente que até comenta, fala, parece uma inhabenta. Então, ela é muito bicuda. Então, às vezes, o bico do implante fica fora da areola. Então, fica estranha a mama. Então, a mais bonita é a alta. E quanto tempo, mais ou menos, assim, depois da cirurgia, que a pessoa tem noção do tamanho e como vai ficar? Então não dá pra saber. Não dá, depende, né? Porque o edema é muito individual. Entendi. Tem mulher que incha muito, tem mulher que incha nada. Só que assim, o que a gente repara é que a maior queixa eu poderia ter botado um pouco maior. O que eu penso. É muito difícil alguém vir e falar, eu queria menor. Só aquele paciente que chegou já falando, eu não gosto de mama grande, eu quero pequena. Essa a gente sabe que é pequena. Agora aquele paciente fica na dúvida, eu quero a 305 ou ponho a 330. Aí você põe a 305, chega finalmente à conclusão com o paciente que ele quer 305. Aí depois fala, adorei, tá lindo, mas eu devia ter botado um pouquinho mais. Então isso acontece muito, não tem jeito. Por exemplo, assim, hoje, o que seria mais indicado para pessoa que... Eu, por exemplo, gosto do tamanho do meu, não quero maior, não gosto, porque já tive e não gostava. Mas, caiu. Hoje você tem algum método para levantar? Então, é a mastopexia. A mastopexia é aquela cirurgia que você retira o excesso de pele, tira um pouco de conteúdo dentro. Tem paciente que não quer tirar nada, só levantar mesmo, você tira a pele e levanta a mama. Aproveita para reduzir a areola às vezes está grande, está mais baixa, você sobe ela, põe ela na posição e põe menor. Fica super bonito, levanta, mas não é igual botar implante. Então não fica com o colo marcado. Não dá o colo. Então você tem que virar para o paciente e falar isso. Olha, seu objetivo é só dar uma levantada, ficar harmônico. Você não quer uma prótese, que é um corpo estranho dentro de você? Não, doutor, eu não quero. Então faz sem prótese. Tá, mas agora não, eu colo. quero aquele colo marcado. Não faz, que o paciente não vai gostar. Tá. E questão de amamentação com prótese? Então, isso também é outra coisa muito discutível, porque assim, tem mulheres que nunca mexeram na mama e não conseguem amamentar. Verdade. Então, minha amiga nunca fez nada na mama e não produziu leite. Então, isso acontece. Então, eu como médico não posso prometer. Virar e falar assim, olha, eu tô botando prótese você vai conseguir amamentar tranquilamente. Porque se ela não amamentar, ela vai falar, poxa, meu médico prometeu e eu não tô conseguindo. O que eu posso dizer é, pacientes que fazem a mastopexia ou a mamoplastia, eles têm uma possibilidade muito menor do que o paciente que fez só a inclusão. Porque a inclusão você descola, lógico, coloca a prótese. O outro não, você mexe na areola, mexe nas glândulas, ducto mamário. Então a possibilidade é menor. Sim. Então, se for para colocar, melhor... Eu, por exemplo, já tô para ter filho. Melhor esperar e colocar depois sempre. Então, o que a gente comenta também com os pacientes? Olha, eu quero ter filho. Tipo, 2 anos, daqui a 2 anos eu vou ter filho. Espera. Agora assim, não tem nem namorado. Não vai nem arranjar namorado. Porque a mão tá tão feia que vai trocar o entendeu? Tem então, que botar pra arranjar o homem, mas tem que engravidar. Não isso, as feministas que me perdoem. Não é isso que eu quis dizer. Na verdade, eu quis dizer que a pessoa às vezes fica se privando, achando, eu vou engravidar ano que vem, vou engravidar no outro. E nunca faz aquela cirurgia que sempre quis fazer. Sou eu. Isso acontece. Você vai trocar, tem 5 anos, mas eu vou engravidar
depois, vem, engravidar. É ano que isso que vem, acontece. ano que Você vai passando, é igual a idade. Ah, eu tô com 50 anos, passei minha vida toda querendo reduzir minha mama e não reduziu. Agora eu tô com 50. Ah, mas será que eu tenho idade? Aí não opera. Aí volto com 60, poxa, eu devia ter operado com 50, agora eu já tô com 60. E aí vai passando o tempo, aí Não daqui operou. a pouco não operou a vida inteira. Ou já tá com uma hipertensão, uma diabetes, tá descontrolada. Aí vai piorando. Vai piorando. Então eu acho que assim, se tá bem de saúde, se tem vontade de fazer, se aquele sonho não vai passar, faz. Porque o tempo vai passar e você sempre vai falar, pô, por que eu não fiz? Por que eu não fiz antes? É isso. Então Se vamos engravidar até ano marcar. que Como vem, é que a vou gente marcar o meu. Vamos. Vamos marcar logo. Quanto tempo fica com sutiã cirúrgico? Então, eu gosto que o paciente fique com sutiã cirúrgico por volta de 15 dias. A partir do 15º, 20º dia, eu peço para ele comprar um sutiã um pouco mais folgado. Porque eu percebo que aquela lycra daquele sutiã começa a irritar muito a pele da paciente. Começa a dar tipo umas bolinhas, uma coceirinha. Quando você troca o sutiã, o paciente fica melhor. Então eu começo a reduzir o tempo de uso do sutiã. Então olha, você usa 24 horas durante 15 dias. A partir do 15º dia, você para de usar de dia, só vai usar à noite. Ou usa de dia e não usa à noite. Então eu faço isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Abdominoplastia, depois que faz, que amarra aquilo tudo lá, que amarra, né, o músculo. Engravidar. Então, existem vários tipos de abdominoplastia. Tem aquela que você tira só a pele, porque o paciente não tem diástase. Tá fechado, para que eu vou costurar mais? Puxar sua pele. É um caso. Paciente que teve filho já, ou foi paciente muito obeso, perdeu muito peso, tem a diástase. Você costura o músculo e puxa a pele. Esse é outro tipo de abdominoplastia. Essa abdominoplastia que o paciente fez e costurou o músculo, ele consegue engravidar e ter filho normalmente. Na verdade, o útero cresce, tudo. A única coisa que atrapalha é o resultado da cirurgia. Então, se o paciente ganhar 20 quilos, 30 quilos, aquela barriga vai distender, pode dar estria de novo e pode sobrar um pouco de pele quando regredir. Mas pode engravidar normal. Pode, normal. Existe Sem problema alguma nenhum. que não pode engravidar? Não. Todas, tá tudo Só bem. esterectomia. Só vai estragar. Esterectomia, ligadura. Porque não tem uma que bota uma placa? Então, não, na verdade você costura, você pode botar tela, pode botar tudo. A única coisa que A tela vai embora na gravidez. você estraga o resultado da cirurgia que você fez prévia, entendeu? Então não Algumas é vezes. indicada a abdominoplastia para quem quer engravidar. Não, se você tem o projeto de engravidar a curto tempo, não tem por que fazer abdominoplastia, tá? Agora também você não pode inventar de fazer uma lipo com um paciente em avental, porque a pele já é pendurada, se ele lipar vai pendurar mais ainda. É o que a gente vê muito por aí. É igual propor o paciente fazer mini abdômen, paciente que tem um avental. Mini não adianta de nada. Mini é tirar uma quantidadezinha de pele, aquela paciente que é super magra, mas depois teve filho teve uma flacidez mínima. Esse é um mini abdômen. Agora, uma paciente que tem uma banha, uma flacidez abdominal imensa, você tem que tirar a verdade, Sim, abdominoplastia lógico, completo. lógico. Então não adianta você mascarar, porque depois o paciente vem te cobrar. É isso. E... Pode falar. Não, eu queria saber se tem mais alguma técnica ou alguma cirurgia que as pessoas fazem que a gente não falou ainda. Tem uma cirurgia muito legal, que é uma cirurgia que eu faço muito e que é uma cirurgia que é a que mais me encanta, que é a cirurgia do facelift. Já quero fazer. Então, gente. essa cirurgia, pra Como é que mim, funciona? é a cirurgia mais artesanal. Então, ali é uma área exposta, então você põe sua identidade à mostra e é uma cirurgia que você não pode exagerar. Porque a gente pega muito paciente estigmatizado, que antigamente os médicos puxavam muita pele do paciente para fazer o facelift e ele ficava com o olho aberto, com a boca do coringa, então você via muito isso. Hoje não, hoje a gente vira o paciente e fala, olha, vai sobrar uma ruguinha ou outra, vai ter um pouquinho de flacidez, mas isso é o bonito, não existe ninguém que não tenha um pouco de suco nasogeniano, até o bebê tem, então não existe, a única pessoa que não tem suco nasogeniano é o palhaço, então não pode pegar a pessoa e puxar totalmente para ficar sem suco, mesma coisa o caidinho do canto da boca. A pessoa tem um pouquinho de caído, isso é normal, vai lá e faz um preenchimento. O que não pode é você puxar com a face e a boca e fazer assim. Então são alguns detalhes. Então é uma cirurgia muito artesanal, muito individualizada, muito personalizada. O olhar de um paciente é diferente do olhar de outro, o sorriso é diferente. Então é uma cirurgia muito bonita. Aonde é que vai o corte? Então, a incisão é toda periareolar e atrás entra no cabelo. Então ela fica bem escondida. Não tenho queixa de paciente de cicatriz de facelift, que é bem escondida mesmo, é imperceptível. Até porque você não tem essa visão lateral. Então, só quando a paciente fica com uma cicatriz feia que alguém vê e fala pra ela. Aí sim, mas a posição da cicatriz é bem escondida. Então, ela vem acompanhando a orelhinha e aqui atrás entra no cabelo. Daqui você tira, você sobe Aqui tudo? você tira isso aqui.
Aham. parte do terço médio e um pouquinho da lateral do olho. Você consegue tirar para essa região. Lateral muito pouco, porque o que resolve pé de galinha é botox. Então, você melhora o terço médio. E a incisão posterior é que você melhora a região do pescoço, da região da papada. É a papada, né? É a papada. Então, esse facelift Mas, na verdade, já é a na verdade papada. é um vetor. Então, tudo se soma. Porque o vetor, ele vem meio superior e oblíquo. Então, acaba que a gente faz redistribuição das peles nessa região. Então, a lipo de papada entra nesse facelift ou é outra coisa? Então, quando o paciente tem... Às vezes tem paciente que tem papada de pele e tem paciente que tem papada de gordura. Se for papada de gordura, a gente pode fazer o esvaziamento com a tesoura, pode fazer esvaziamento com cânula de lipo. Pode E sim. existe uma idade média para começar a fazer? Ou... Não tem idade padrão. O que a gente observa é que maior parte faz após os 45. Mas eu já operei paciente de 28, como já operei paciente de 90. Então não tem muita faixa etária. Já vamos marcar essa marca. Na também. verdade, porque essa paciente tinha emagrecido muito. Então, 28 anos, mas tinha uma papada de pele. Então, ela tinha indicação de fazer. Então, é o que eu disse desde lá do início. Existe a cirurgia indicada para cada paciente. Não é uma receita de bolo. Sim, cada Por isso um. que os pacientes já chegam ao nosso consultório. Eu li na internet, eu quero essa cirurgia. Não é assim, porque acaba dando errado. Escuta o que o teu médico tem para dizer, que se ele for correto, dá tudo certo. Sim, por isso é tão importante essa pré-consulta, É muito né? importante. Então, não tem como você consultar um paciente em 5 minutos. Eu me Você tem que lembro fazer uma consulta médica. Que quando eu fiz meu nariz, eu fui com a foto da Tiziane Pinheiro. Falei, eu quero esse nariz. Falou, ó, esquece, só nascendo de novo. O nariz dela é dela. E é muito importante você ter esse muito olhar, né? importante. Porque senão e você... às vezes pode parecer grosseiro você falar isso para um paciente, mas é melhor que você fale isso antes de operar do que depois. Porque frustra. Porque você não opera aquele paciente, você não tem problema com aquele paciente, não causa problema na vida dele. Agora, se você fala isso no pós, é complicado. É, você já Então fala você tem que falar expectativa. antes, não Sim. tem. É. Então tem gente que já vem de uma cirurgia prévia, então é uma cirurgia muito mais difícil, que é cirurgia secundária. Tem Por que paciente- nariz tem tanta recirurgia? Não sei como é que eu vou falar. Então, Cirurgia, reoperação. não, reoperação. Primeiro, porque atualmente as pessoas têm mexido muito em cartilagem nasal, botado muito enxerto. Muito, muito. Antigamente os narizes eram muito mais simples. Você ia lá, abaixava o dorso, dava uma raspadinha, tirava um pouquinho de asa, um pontinho na ponta e acabou. Então, não saía 100%, já mudava, era o que o paciente ficava super feliz. Hoje os pacientes são muito exigentes. Então, foi-se cada vez mais querendo reconstruir o nariz com muito enxerto. E o enxerto de cartilagem, ele sai de posição. Ele, às vezes, dobra. Ele cria curvatura, porque às vezes você tira um enxerto de orelha que já é curvinho. Aí você trabalha ele, põe ele retinho. Daqui a pouco ele tem a memória, a mola, volta novamente para a posição. Então, a ponta nasal que você botou super reta, ela desce. Então, é isso que a gente vem. E os casos de infecção também. Há pouco tempo teve um cirurgião plástico que muita gente veio e detonou na mídia e nada mais era que estava tendo infecção do enxerto. E muitas vezes nem era culpa do cirurgião, mas é porque é cartilagem, então ainda corre esse risco. Existe a possibilidade de rejeitar a minha própria cartilagem? Não. Rejeição não. Tira da orelha, bota no Não. nariz? Tudo que é nosso é aceito no nosso organismo. Tem, às vezes, a má forma de conduzir essa cartilagem, o jeito que foi colocado, ou infecção dessa cartilagem. Agora, o nosso corpo não identifica como não nosso uma coisa que é nossa. Então ele tirou não, da orelha, ele botou não no nariz, rejeita. Tudo certo. Tudo certo. É igual enxerto de gordura no bumbum. Por isso você pode botar que você não vai ter rejeição à sua gordura. Tem paciente que até brinca, não posso pegar a gordura da minha amiga. Não, não pode. Porque a sua célula só reconhece o que é seu. E existe um limite dessa gordura na bunda? Não tem limite, mas à medida que você vai aumentando muito, você aumenta os problemas. Então os americanos põem às vezes 4 litros, 5 litros, então eles têm muita embolia gordurosa. Então tem muita ilha de célula morta, porque a gordura não chega ao oxigênio, porque botou muita quantidade. Então não chega a vascularização, ela morre. Então tem outras complicações. E você acha que a brasileira tá mais bunduda? Que a americana sempre foi mais bunda, o Então. brasileiro mais peito. É o contrário, né? Não, É o contrário. Brasil Brasileira é mais tem bunda e americana e peito. americana é peito. Isso. Não, mas eu tô achando que a brasileira agora tá muito mais ligada na bunda, porque antigamente era silicone, ok. Agora a galera tá na bunda também, né? Na verdade, o que acontece? Existe até uma técnica que é Brazilian Buttock Lift, que no exterior eles chamam assim, o bumbum da brasileira. Então existe essa técnica porque todas as estrangeiras americanas querem ter um Querem bumbum mulher. da brasileira.
Mas assim, o nosso país é muito miscigenado. Então assim, a gente tem pessoa branca do sul que não tem bunda nenhuma. E tem paciente branca que tem uma bunda imensa. Então assim, não dá pra gente especificar a característica por país. Então, acho que é muito pessoal mesmo, da genética, da mistura do paciente. Latino geralmente tem, né? Tem, gosta, assim, tipo, a brasileira gosta de bumbum pra trás empinado. O latino gosta de ter quadril. Então ele gosta de Kim Kardashian, que é um negócio bem grandão. Então, assim, e as americanas estão indo nessa onda, que é ter cintura fina e quadrilzão. Brasileira não gosta. Não, brasileira chega pra trás. Brasileira quer pra trás. Quer as costas se chega lá no consultório, doutor, olha o que o outro médico colocou em mim, olha o tamanho do meu quadril. Não, a gente não quer quadril, a gente não quer quadril, pra trás, quer pra cinturinha trás. fina, É isso aí. pra trás, É isso aí. e peitão. Agora peitão. Bom, agora tá mudando. nem sei, né? Tá mudando. Tá mudando. Hoje elas querem pequena por causa da moda do crossfit, porque mama grande atrapalha no crossfit. Então elas todas querem pequenininho. Eu sou a moda antiga. A Daniela sempre quis tudo muito exagerado. Eu gosto de bundão, pernão, peitão. Eu sou essa pessoa. Muito bom. E a gente tava falando do nariz, eu tenho vontade de fazer. Tô quase Acho fazendo uma ótimo. consulta. Já marca, Nath? Daniela, você só me esclochou hoje. Não, amiga, mas é sério. Não, ela já falou assim, faz a orelha, faz o nariz. Mas nasce de novo, querida. Não, mas não adianta, você começa a conversar sobre esse assunto, não, mas não é tem porque jeito. eu sou muito a favor da cirurgia plástica. Então, eu acho que tudo que vá fazer com que a gente se sinta melhor. Mas é isso, que a Natasha sempre foi uma pessoa muito bem resolvida, então, sabe? Ela sempre se achou muito bonita. E tá tudo bem, eu acho ótimo. Então, mas é o medo. Tem que passar em cima dela. O problema dela é o medo. O dia que ela passar por cima disso... O dia que ela fizer uma e ver que tudo bem, ela faz tudo, né? Mas assim, tem que ser a hora dela. Nunca não me adianta eu virar e falar, você você tem que fazer agora. Não adianta. O paciente tem que ter o momento dele. Ele cria esse momento. Chega. Tem gente que igual a cicatriz do abdômen. Doutor, eu não tô preparado para ter essa cicatriz. O paciente, às vezes, com o maior barrigão, dobrando, não tô preparado para ter aquela cicatriz que vai daqui a aqui. Não vamos fazer. Eu, por exemplo, eu acho que a cicatriz da abdominoplastia te incomodaria mais que a da mama. Mais do que a da mama. Muito mais. Que o T? Muito mais. Não de incisão, o T da mama. Muito mais a da abdominoplastia aqui, assim. E a gente, como homem, incomoda muito mais a da mama. É engraçado, né? Você vê outra visão, porque aquela fica dentro do biquíni, a gente nem vê. Na hora que vê, não vê nada. Então, mas eu ia te perguntar isso, porque eu tenho desvio de septo, né? E o meu médico falou assim, não adianta operar, porque vai voltar e tal. Mas, se eu resolver fazer o desvio de septo, eu posso fazer, tipo, plástica junto? Então, existe a rinoceptoplastia. Então, os convênios até autorizam parte da cirurgia, não autorizam integral o valor do hospital, porque só uma parte que é... Porque você pode fazer por dentro e resolver o septo, não precisa mexer no nariz. Mas o paciente já está ali, anestesiado, aproveita, corrige o septo, aquela cartilagem que sai do septo, que para resolver o septo você tira uma janela dele. Aquela cartilagem você já usa para enxerto de ponta, de outras regiões, e acaba fazendo a rinoplastia. O que não pode é exagerar nos narizes, porque às vezes o paciente que tem muita cartilagem, nariz longo, reduz muito o tamanho do nariz. E muda muito a característica do paciente. Eu tenho tipo, muito medo seu disso. caso, eu jamais reduziria o tamanho do seu nariz. Não, eu não tenho problema com ele ser assim, pois não. Eu acho que o nariz longo é bonito. Aqui. O que eu ossinho. faria? Rasparia o dorso, melhoraria esse ossinho, reduziria um pouquinho a cartilagem da ponta, porque ela é bipartida, e arrebitaria um pouquinho a ponta. Pronto, já pode marcar. Já posso marcar mais. Mas não reduziria o tamanho do nariz. Não me incomoda. Nariz longo é bonito. Não me incomoda, realmente. Só que, por exemplo, eu vejo pela minha mãe, a gente vai ficando mais velho e vai, tipo, caindo. A ponta cai. Então, assim, se agora já não tá muito assim... E tem um ligamento que quando a gente sorri, desce mais. Desce mais, é verdade. Isso. Eu comecei a reparar todos os defeitos. Desculpa, mãe, é ótimo. Desculpa, mãe, que eu humilhei o nariz dela. Mas aqui, ó, ela tá aqui, pode resolver. Vamos juntos, eu sou a cópia da minha mãe, então eu já sei o que vai acontecer comigo. Aí eu vejo que o dela, tipo, realmente vai caindo cada vez mais. E o meu já não tá muito em cima. Mas não tem jeito, vai descendo mesmo, nariz. Porque tem um crescimento também, da orelha e do nariz ao longo da vida. Vai crescendo, não para de falar. Quando engravida, né? Tem alguma coisa também que quando você engravida, cresce. Incha muito. Tem gente que quando a pele é muito grossa, você às vezes faz uma rinoplastia, o paciente fala, mas doutor, ainda tá muito, meu nariz tá muito... E não é mais a cartilagem de dentro, porque você já diminui o máximo possível a pele que é muito grossa. Então a pele grossa, ela ocupa o espaço. E tem um lado do ruim também da pele fina. Qualquer coisa que você faz de cartilagem dentro da pele fina aparece.
Então, se a cartilagem ficar um pouquinho desviada, ela vai aparecer na pele. Daniela tá me julgando, ela agora só... A sua é bem fina. Não, porque o Porque meu... a sua já aparece a cartilagem daqui, ó. Tô vendo a sua pontinha da cartilagem aí. Ai, tá todo mundo me Dá pra avaliando. tu ver, ela é bem parece fina, até tá que é vendo? colocada, né? Porque a minha é bem fake, fina. né? Se Então, você qualquer botar a coisinha mão que aqui sai da assim, posição... Você vê que é de Ai, que mentira. nervoso. O seu é plástica? Não. Seu nariz é lindo. Não, mas tem uma coisa que aconteceu no meu nariz, mas não vou falar aqui, né, gente? É, já Tô brincando, não. É que eu, Agora fala. Não, é que eu fiz ortognática. Quando você faz ortognática e avança, ele dá uma rebitada, fica retinho. Só que abre a base nasal. Então, sem eu sorrir, ele fica tranquilo. Quando eu sorrir, a base abre. Então eu tenho que reduzir a narina. Não, você não percebe tem. isso? É. Ninguém percebe, Não, né? lógico que Por não. isso que eu não fiz mesmo. Eu não acho, vou fazer, acho não. que parece de plástica É? mesmo, tão Mas bonitinho. não, mas não. É, bem Eu nem bonito. achava que era de plástico, É, não. o meu então tem cara de que abriu a porta, ele olhou pra mim e ele... Seu Fez nariz plástica. é plástica. Mas olha, engraçado, eu queria você- isso não, mesmo. é isso que você queria. Porque Queria, eu você falei tinha um pro nariz cirurgião largo. várias vezes. Eu falei, olha só, eu quero aquele nariz que a pessoa Bem olhe pra mim e fininho. fale. Michael fez Jackson. plástica. É, Michael acabou. Jackson. Era o que Mas eu era queria. o que te incomodava. Era o que me incomodava Né, mesmo. nariz, Eu eu não queria... quero nariz largo, nariz grosso. Não queria, eu queria uma então coisa é bem isso. assim, fiz Por isso plástica que é importante mesmo. conversar com o paciente. É a mesma história da prótese. Não adianta se você escolher, eu não ponho prótese grande, não vou botar prótese grande. Então manda procurar outro, porque o paciente não vai Sim. ficar feliz. Exatamente. Então, E, Léo, não quantas tem. eu posso fazer no mesmo dia? Por exemplo, se eu quiser fazer a bolsa, o nariz, o peito... Então, na verdade, tudo depende das cirurgias. O máximo que a gente recomenda são 3 cirurgias por etapa, por causa do tempo cirúrgico. Então, a gente tenta, na maior parte das vezes, ficar dentro de 6 horas, porque a partir de 6 horas, a literatura mostra que aumenta o risco de tromboembolite pulmonar. Então, a gente tenta. O paciente me perguntou hoje, até na caixinha de pergunta lá no Instagram, mas não é melhor eu fazer mama separada de abdômen para diminuir o risco de tromboembolismo? Lógico, você fazer uma cirurgia só, a recuperação é muito melhor do que fazer 2, 3. Mas você quer parar 3 vezes na sua vida? Não, eu não tenho tempo, tenho umas férias por ano, eu não vou fazer só a frente, não, quero fazer a frente e as costas. Pode. Desde que você tenha uma equipe coesa, um tempo cirúrgico bom. Eu conheço médico que opera uma mama em 10 horas. Eu faço uma mama em 2 horas. Então, assim, é diferente. Então, não é para todo mundo e não é para todo médico. Então, acho que é a conversa que você vai ter com o paciente. Olha, eu consigo fazer mama, lipo e abdômen em 6, 7 horas. O risco é baixo. Quer fazer as 3? Vamos fazer. Tô com 200 quilos. Brincadeira, não. Tô com 90, 100 quilos. Não indico fazer 3 cirurgias porque tá com sobrepeso. O risco cirúrgico aumenta. Tô no peso ideal. Tem problema fazer mama, abdômen, lipo? Nenhum. Pode fazer. É o que a gente mais faz. Entendi. Mas se eu quiser, por exemplo, regiões diferentes. Se eu quisesse fazer a olheira e fazer Então, tudo tem que Depende. pensar na posição do paciente. Vamos supor que você quisesse fazer uma lipoescultura das costas e fazer o nariz. Pode fazer? Pode, mas você tem que lembrar que você vai ficar com muita dor nas costas, você não vai poder deitar de bruço, vai ter que deitar sobre as costas. Então vai ficar um pouquinho inconveniente, mas pode, não tem problema nenhum. Agora, deixa eu pensar uma cirurgia que seja muito ruim você fazer associado. Acho que nem tem. Não tem. Dá, tudo pra você Dá fazendo pra com fazer. cautela, dá pra fazer. Não tem Desde problema que você- nenhum, são as associações. E a anestesia? Tem colateral? Cai cabelo? Essa história toda? Cai. Na verdade, a cirurgia em si não é nem da anestesia. Então, os pacientes brincam e falam, a anestesia fez cair meu cabelo. Não é da anestesia, é do ato cirúrgico. Existe o eflúvio, que acontece no 3º mês pós-operatório. Então, é o cabelo que cai, é um cabelo que cresce. Então, vou ficar sem cabelo. Não, esse cabelo vai crescer de novo, mas acontece sim. Então, geralmente Acontece com todo mundo? É uma regra? Vias de regra, não. Geralmente, Grande maioria. Grande maioria. Acho que todo mundo tem, mas a quantidade do eflúvio, acho que é pessoa dependente. Varia. Mas isso é da anestesia geral? Não, é da cirurgia. cirurgia. Da É o cirurgia. trauma, entendeu? É igual você sofreu um acidente, 3 meses Mas depois... inflamação, é né, uma inflamação, mesmo, cai o corpo. cabelo. Tipo, você tá muito estressado, não cai o cabelo. É como se fosse um estresse cirúrgico. Então, acontece. Quanto à anestesia... tem cirurgia que pode fazer um tipo de anestesia, tem cirurgia que pode fazer outro. Qual é a minha preferência? Minha preferência é a anestesia geral. Primeiro que o paciente não vê nada, não sente nada, quando acorda já acabou. Então ele tem aquela sensação, já acabou? Tem certeza que eu operei? Essa é a sensação do paciente. Para o médico é ótimo, porque o paciente não se movimenta, principalmente que a gente trabalha com simetria. Então isso ajuda muito. E terceira conduta é porque a anestesia geral é mais segura. O paciente está todo monitorizado, entubado. Então se tiver um choque anafilático, uma parada cardiorrespiratória, todo o procedimento de vias aéreas já está protegido. Entuba? Entuba, anestesia geral é entubado. Então assim,
Gente, já fiz várias vezes. Pois é, não fica sabia que eu totalmente- era entubada. É isso só da aí. vesícula. Fica mesmo. totalmente seguro, porque eu passo anestesia geral. E é você que a gente tem mais medo, né? É que tem mais medo, porque antes os aparelhos de anestesia eram muito precários. Hoje os aparelhos são super modernos. Então é a anestesia mais segura, sem sombra de dúvidas. Não que as outras não sejam boas, mas tem as suas indicações. Então você vai fazer uma anestesia geral para paciente que vai ter filho? Não, ela quer estar acordada para ver o bebê nascer, você botar no colo dela, tudo. Então você faz o quê? O bloqueio. Então dali para baixo ela não sente, você tira o filho, ela tá acordada, vê tudo e não sente. Ok, mas tem cirurgia que não pode. Eu adoro dormir. Pode me apagar. Mas é a melhor coisa. Você Me acordou, acorda você falou, depois. opa, não Tô senti pronta. nada. É isso mesmo. Obrigada. É isso mesmo. É É isso Eu mesmo. adoro dormir. É muito bom. E, Léo, assim, pra gente finalizar, a pessoa que quer, né, tem vontade de fazer uma cirurgia, você já falou, pra não ficar esperando também o momento certo, dá de repente uma dica pra pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quero fazer uma cirurgia plástica, é abrir o site da Sociedade de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP. Entra no site, só se botar no Google, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entra lá e joga o nome do profissional que você escolheu para ver. Vê se ele faz parte da sociedade. Isso aí você já tirou um monte de gente aí pelo caminho que poderia não ser honesta. Não quero dizer que não seja. Tem gente que não quis prestar prova, tem suas motivações. Mas aí você já seleciona. É uma seleção. Procurou, você vai a esse profissional. Faz a consulta pré-operatória e vê se você se identifica. A cirurgia plástica tem muita identificação. Então você teve empatia pelo aquele profissional. Não adianta você operar com uma pessoa que você chegou lá, ou a pessoa não te deu atenção, ou você não se sentiu confortável com aquela pessoa. Fez a consulta, fez exames pré-operatórios, pegou o orçamento, começar a se planejar. Infelizmente, cirurgia plástica no Brasil, em outros países do mundo, não é um procedimento barato e os planos de saúde não cobrem. Então é um procedimento que você tem que se planejar, até porque pode ter retoque e tem custo para isso. Os hospitais são caros, hospitais bons, com CTI, com estrutura, mas assim, nisso você afasta os riscos maiores, a falta de assistência. Então eu acho que aí você sai ganhando. Nem que você demore um pouquinho mais para fazer, mas faz com segurança. Perfeito. É o E hoje, melhor. se a pessoa quiser marcar uma consulta com você, como é que ela te procura? Então, tem a agenda, a gente agora está um pouquinho... meses agora de inverno são os meses mais procurados, então a agenda fica um pouquinho mais cheia. Mas liga para minhas secretárias, ou do consultório daqui, da Barra ou de Niterói, agenda consulta. Se tiver uma desistência, a gente puxa. Senão ela fica agendada, vai chegar o dia dela, a gente vai se consultar, eu vou passar todos os exames pré-operatórios, ela volta por uma pré-consulta antes da cirurgia para me mostrar os exames, a gente opera e depois vai acompanhando pós-operatório. Perfeito. E Essa é a existe sequência. forma de parcelar esse valor? Então, a gente tem cartão de crédito, então pode ser parcelado no cartão de crédito, mas a maioria paga à vista. A maioria Se prefere... programa e faz. se programa É um e- sonho, né? se programa É um e sonho, faz. você A pessoa simplesmente prefere, realiza fala assim, sonhos. vou lá fazer isso, meu marido queria me dar um carro, mas eu não quero ganhar um carro, porque isso pra mim, nem dirijo, eu ando no carro dele, prefiro fazer minha cirurgia. prioridade. Sim. Claro. Então, E é um sonho, né? Que Pra mim foi um né? sonho muito Valeu grande. muito a pena, né? Valeu Muda muito muito a pena. pessoa, né? Mudou a minha vida, Pois assim, 100%. Então, é isso aí. É isso mudar. aí. Então, assim, não tem que desistir, não é fácil. Ó, já operei. Então tem gente que fala, mas você cobra muito caro. Não cobro barato. Realmente eu me valorizo mesmo, porque eu sei até onde eu cheguei. Então eu cobro caro mesmo. Mas já operei muita gente que eu vi que não tinha condição e eu super ajudei. Porque eu sabia que aquilo ia ajudar aquela pessoa. Aham. Então, assim, existe uma tabela que a gente se baseia. Lógico, a gente vende um produto. Não é isso o correto, né? A gente lida Sim. com vidas, não é vender produto, mas a gente tem uma tabela. Sim, não posso pegar óbvio. cada pessoa, eu olhei você, achei bonitinha, vou te cobrar menos. Não é isso, mas a gente pode ajudar. Então tem aqueles pacientes, tipo uma mama, uma gigantomastia, uma paciente jovem, 18 anos, sabe, aquela paciente não tem condição, te procurou, diminui um pouquinho o valor, dá uma quedinha, às vezes Sim. ela vai fazer e a gente faz. Então, assim, se você tem o sonho realmente de fazer uma cirurgia plástica, acho- não adia, né? Não adia, não adia. Vai lá, Vai escuta lá, a opinião. vai conversar, né? Vai Vai conversar. na consulta. Chega lá na consulta, a gente vai conversar e no máximo você vai se programar. Agora, se você nunca for, você nunca vai saber. Não é pra mim, não tem Sim, condição, não sabe, né? eu vou morrer. Vai lá conversar. Sim. E de cadeira, assim, vale cada centavo. Porque muda realmente a autoestima, consequentemente muda os nossos resultados, muda a nossa vida amorosa, Relacionamentos, tudo. muda a nossa vida financeira, muda tudo, Muda né? tudo. Então é muito válido. É a imagem, né?
É a imagem. É imagem, é exatamente. saúde. A primeira coisa que você vê quando acorda, você olha lá no espelho. Você se sente bem. Você se sente Tipo, bem. Você quer ir pra academia porque agora você tá magrinho. Exatamente. Antes você não ia porque, já tô assim mesmo, vou nada. É, isso aí. Às vezes tem vergonha, fala, tem um monte de mulher sarada, não sei o vou quê, botar não vou aquela entrar lá, calça não. toda Eu já fui essa justa. pessoa, que Eu não já queria fui entrar na também. academia porque eu tinha Porque vergonha. a pessoa ia ficar olhando. Eu falo, cara, aqui na Bodytech só tem mulher sarada, não sei o que, vai ficar todo mundo na minha cara. Não tô nem Eu aí, já mas fui enfim, também. Depois da a gente lipo, pensa. nossa, minha vida mudou. Então, assim, vale a pena. Vale. Parabéns, porque você Obrigado, faz realmente obrigado, é é isso. algo Não, que Muda muda, vidas das muda, pessoas, realiza totalmente. sonhos, transforma. E é isso mesmo. E a gente corre muito atrás. Acho que respeitando a ciência, tudo é possível. Com O que ética e o que responsabilidade. não adianta é você inventar para o paciente o que não pode ser feito. Não é mágica. Vai ter cicatriz. Não é milagre. Vai ter roxo, vai ter edema. Tem gente que vai ter o resultado 100%, tem gente que vai ter 80%. Tem gente que vem para uma reoperação que é muito mais difícil que o paciente virgem. Então, cada caso é um caso. Sim. Essa é a verdade. Então foi maravilhoso. Ai, Nossa, amei. obrigado, já pessoal. agendamos aqui a nossa. Obrigado. Já, na hora. Vamos fazer várias. No próximo podcast vou estar como assim? Não, mentira. No próximo ainda não. Não, mas mas vocês no têm que próximo mostrar Em como também. breve, quiserem. em breve. Com Óbvio. certeza, Vou óbvio. mostrar o meu antes e depois, fiquem tranquilos. Do quê? Daí depois eu falo. Beijo, Um beijo, gente. Obrigada. Valeu.